Boa tarde a todos. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vários colegas que têm sido assim muito importantes nas nossas vidas, na nossa área de pesquisa, na nossa área de trabalhos como funcionários públicos. Então, eu fico muito feliz, nesse momento, poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu acho que deve ser para um desafio para os linguistas da nossa atualidade, ok? Bom, primeiramente, eu quero dizer que a minha experiência com os povos indígenas vem lá da minha infância. E quando eu digo infância, é 5 anos de idade. Eu nasci em Minas Gerais, fui para o Pantanal do Mato Grosso com 1 ano e meio, e lá fiquei até 18 anos. Então, ali no Pantanal do Mato Grosso, o primeiro contato que eu tive foi com os velhos paraguaios que ficaram lá depois da Guerra do Paraguai e que falavam o Tupi-Guarani. Então, a primeira língua que eu fui aprendendo foi com essas duas velhinhas que falavam o Tupi-Guarani. Lembro até hoje de algumas palavras, acaperê, acaperon, que quer dizer careca, talvez é por isso que eu estou careca hoje. Então, de maneira que, também, ao lado dos índios terenas, meus melhores amigos da minha vida foram indígenas terenas, Caduel também. Então, isso tudo me levou a ter uma grande paixão pelos povos indígenas. E o que eu mais gosto de fazer desde a minha infância, e principalmente na minha adolescência, era encontrar um indígena e querer transcrever a língua dele. Eu tinha isso como um prazer enorme. Depois que transcrevia algumas centenas de palavras, dava para saber quais os sons que tinha na língua, perdia mais palavras e não aparecia um outro, e eu me dava por satisfeito. De maneira que eu tenho em minha casa uma caixa enorme de fitas cassete, que a semana retrasada eu resolvi tirar essas fitas, entregar para um profissional para passar para outro sistema de CD. Então, de maneira que eu gosto muito, e nessa minha andância pelas línguas, encontrei vários sons que me fascinavam muito, por exemplo, os bororos. Se você for complementar, tem um som que é da-deri ambô. Da-deri. É um som que ele é implosivo. A língua da qual eu trabalho tem um que é o contrário desse. Em vez de ser da-deri, é a. Então, é uma ejetiva. Você fecha a glote, ajeita a língua e a própria glote que vai fazer o movimento do ar, que são as ejetivas, oclusivas ejetivas. Tanto é que a palavra calção, que ele ouve da nossa língua ao falar, eles não vão falar alção, eles vão falar calção, pelo fato dessa oclusiva não ser ejetiva. Tá? Também aqui, perto de nós, aqui no estado de Rondônia, na tribo Os Pacas Novas, tem um outro som também pouco comum no mundo, que é pum, pum, né? Aquele barulho que a criança faz quando está pronunciando o som do motor de um carro. Então, são os vibrantes bilabiais, de maneira que nós temos uma riqueza muito grande das línguas indígenas nesse país, e nessa minha andância eu acabei trabalhando com 35 línguas diferentes. Tá? Então, isso me deixa muito feliz. E eu queria hoje compartilhar com vocês, dentro do tema que está nos proposto, que é a descrição de línguas indígenas, desafios do presente. Eu acho que é um tema extremamente importante. Eu gostei da maneira de quem pensou esse tema em colocar a questão para o presente, e não pensar para o futuro e coisas assim, pensar para agora, porque esse agora cabe a nós fazermos isso, ok? Então, para que eu possa desenvolver a minha fala com mais segurança, para que vocês entendam a minha posição, para que eu possa propor algumas coisas e criticar outras, eu gostaria de citar algumas dimensões da língua. Algumas até nós temos ouvido já aqui. A primeira delas, que eu diria, é que a língua ela é multifuncional. Esse é o primeiro aspecto que a gente deve encarar.
E isso é importante. Outro aspecto é que a língua não é única em si mesmo. Nós podemos ver que a língua em si, como uma língua, ela tem diversas modalidades. E essas modalidades, muitas vezes, são provocadas por essa multifuncionalidade. Então, isso é muito importante a gente ter essa posição também. A terceira dimensão aqui é a língua é um dos meios de expressão do pensamento de um povo. Isso é extremamente importante também para nós vermos. E a quarta aqui é que o aprendizado da língua é uma brincadeira para a criança e um sacrifício enorme para os adultos. Nunca tente disputar com o seu filho a aprendizagem de língua. Quando eu fui para a França e fiquei lá um período, quando nós saímos, os franceses falaram assim: poxa, o seu filho fala sem sotaque, né? Foi legal, meu filho foi para lá com 14 anos. Isso queria dizer de que o Walter falava com muito sotaque. Então, quando eu coloco em oposição essa questão de brincadeira e sacrifício, a gente está vendo que a questão é que a criança aprende a língua na idade certa. Ela aprende a língua na idade certa, de maneira lúdica e sem pressão. É isso que é o importante. Eu estava semana passada com um colega meu, um casal, e eles com um filhinho no colo, de 13 meses, de repente ele viu um ônibus passar assim, e ficou assim, oi, 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 oi. Aí eu falei assim, o que é? Não, ele está falando ônibus, 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 né, para parar o ônibus. Então, oi, ônibus, quer dizer, as vogais ele já estava pronunciando. Então, na idade certa, e cada uma tem o seu período fonológico, morfológico, e isso vai indo, e quanto mais a gente vai avançando na idade, aí o sacrifício é maior. Tá? Então, quanto mais adulto, nós vamos... O que eu quero dizer com sacrifício? O sacrifício é dizer que há um grande esforço cognitivo com baixo resultado. Quer dizer, para um adulto aprender uma língua, não é impossível, mas o esforço é tão grande com baixo resultado. Isso é o que nós verificamos com aqueles que estudam a L2, ok? Essa terceira aqui, ela é muito importante. A língua, comparada a um organismo vivo, é frágil. A implicação dessa fragilidade faz com que a língua A, em contato com a língua B, que é uma língua mais abrangente, mais geral, ela venha sucumbir. Isso é o que ocorre no mundo inteiro. Uma língua de pouco prestígio, falada por uma minoria, diante de uma outra que tem um prestígio maior, ela cai, ela morre. É uma questão de tempo, muitas vezes. Então, diante desse arcabouço que eu estou propondo para vocês, que aí dá para vocês sentirem essa posição que a gente tem e que diante dessas dimensões a gente pode agora propor e criticar algumas coisas, tá bom? Então, eu queria aqui apresentar alguns desafios. E esses desafios eu quero dizer o seguinte: o primeiro desafio para esta geração de linguistas é... Então, eu quero dizer agora, nesse sentido, com base no nosso tema, que é descrição de línguas indígenas, desafios do presente. Então, eu quero chamar a atenção para a questão desta geração de linguistas. Ok? Então, o primeiro que nós temos aqui, que eu quero propor, o primeiro desafio para esta geração de linguística é criar condições para que as crianças continuem a aprender e usar a língua dos seus pais. Meus colegas, isso não é uma posição ideológica, não, essa é uma posição constitucional. Ela está na Constituição Federal de 1988, no artigo 231. Dê uma olhadinha nesse artigo. Esse artigo diz o seguinte: são reconhecidos aos povos, aos índios, sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, aqui no caput desse artigo, ele está citando alguns bens em que a proteção do Estado será feita por pessoas, por profissionais. E aqui cabe a nós, linguistas, proteger o bem língua. Eu estou realçando esse aspecto de levar as crianças a aprender e usar a língua dos seus pais, porque quando a gente vai medir a vitalidade de uma língua, o foco que a gente dá uma olhadinha nas crianças. Por exemplo, você tem diversas classificações da vitalidade das línguas. Você vai dizer línguas vivas, aquelas que estão extremamente operantes, língua em processo de extinção, línguas moribundas, línguas extintas. Então, nós temos tudo isso. Mas um ponto que eles olham para mostrar isso, da vitalidade, e se ela vai ser possível passar para a próxima geração, dá uma olhadinha na proeficiência linguística das crianças. Então, diante disso, é muito importante que nessa nossa responsabilidade de trabalhar a língua, nós temos que, nos nossos projetos, fazer com que e ficar de olho se as crianças estão aprendendo a língua. Porque são elas que vão carregar essa fala por mais tempo. Se o pai fala com o filho em português, a tendência é grande nos próximos anos ele não dominar mais a língua. Dele entender muitas vezes, mas falar jamais. Então, esse aspecto da vitalidade da língua, ela é importante que venha existir entre as crianças, ok? Bom, o domínio da língua nacional, eu considero isso extremamente importante, porque muitos direitos que os povos indígenas lutam, reivindicam, eles só conseguem se domina bem essa língua mais geral, essa língua B, que é o português. Essa língua forte, de abrangência, é importante, mas não devemos esquecer e criar situações para que a língua B não venha fazer sucumbir a língua A. Então, isso é muito importante. Então, diante dessa visão, na questão de descrição das línguas, é importante que as crianças estejam falando a língua, ok? Então, eu acho que todos nós devemos ficar atento a esses fatos. O segundo desafio para esta geração de linguística é não acreditar e não aceitar que a descrição fonológica e gramatical de uma língua põe ponto final na descrição linguística. Isso é outro pouco. Esse é outro fato importante. Não pensa que alguém foi lá e fez um mestrado, fez a fonologia. Foi um outro, fez a gramática. E acabou. Acabou. Isso não é verdade. Quem pensa o contrário, quer dizer, que vai dizer, não, é suficiente a fonologia, a gramática, pronto, não tem mais nada para fazer, não tem em seu arcabouço teórico de que a língua é multifuncional. Essa é a primeira coisa. Que a língua não é única em si, e que ela não tem uma unidade única, mas que ela tem, dependendo das situações, linguagens diferentes. E essa pessoa não acredita que a língua se constrói na interação social. Então, é muito importante essa visão de que a língua não vai acabar a isso. Quem pensa o contrário deve, então, afirmar que as línguas minoritárias são pobres linguisticamente. Acham que o seu papel é exclusivamente preservar a língua para que a posteridade, ao estudar línguas mortas, tenha acesso ao seu trabalho. Teoricamente, ele estaria contribuindo para o museu linguístico. Então, não é isso, meus colegas. Se nós pensarmos assim, que isso se findou,
Nós não estamos deixando as línguas indígenas como uma língua verdadeira que ela é, tanto quanto a língua portuguesa. Quantas dissertações, quantos mestrados tem neste país, somente aqui, sobre a língua portuguesa? Por quê? O que ela tem? O que ela tem de mais em relação aos outros quando nós comparamos e vemos língua? Nada. Então, ter uma visão reducionista desta forma é não ter uma consciência de que a língua não é uma só, de que ela tem multifuncionalidade, ok? O terceiro desafio para esta geração de linguística é incorporar em seus grupos de pesquisa os próprios nativos como pesquisadores ativos e não como meros informantes. Eu acho que, quanto a isso, a gente tem visto que as universidades brasileiras, a maioria das universidades que estão envolvidas com os povos indígenas, com as línguas, têm colocado nos seus grupos de pesquisa os próprios nativos. Isso é muito importante, meus colegas, porque nós estamos, na atualidade, com uma massa pensante indígena muito grande. Período passado, eu fui ministrar uma disciplina chamada Sociedades Indígenas e Educação. Eu entrei na internet para pegar alguns vídeos, pegar alguns pensamentos dos próprios indígenas sobre a educação. E eu fiquei, assim, admirado. Joaquim, eu sou um fã seu, viu? Joaquim Maná, vocês precisam ver o trabalho que ele tem. Eu duvido que o trabalho dele é monótono numa sala de aula. Tem um vídeo que ele está falando, levando os meninos a pesquisar sobre passarinho. Foi lá e colocou no quadro, escreveu, olha, o nome do passarinho, aonde ele está, o que ele come. E depois as crianças saíram, a filmagem pegou as crianças lá fazendo pesquisa, enchendo, já tinha uma folha de transcrição da observação de um determinado pássaro. Então, nós estamos vendo, cada vez mais, uma massa pensante. E pensar que são informantes, jamais. Nós precisamos saber passar o bastão também. É claro que tudo que nós formos trabalhar cientificamente, a gente precisa aprender os pressupostos teóricos, as metodologias, e isso nós precisamos passar, ok? Temos aí também, por exemplo, o Gerson Baniwa, é outro pensador da área de educação. Temos o Adilson Melgueiro, que é outro Baniwa, era professor nosso da Universidade da UEA, e atualmente fez concurso público, está trabalhando em São Gabriel, no IFAM. Né? Tem também Itanagé Coelho Cardoso, que na época que a professora Jussiane era coordenadora, ele prestou a seleção para o mestrado, tivemos quase 120 candidatos, e dos 20 que foram selecionados, ele ficou no primeiro, eu pensava que era em segundo, ficou em primeiro lugar. Quer dizer que cada vez mais nós estamos tendo uma massa pensante. Então, essa incorporação, eu acho que deve vir incorporar. Então, nós precisamos incorporar, mas essa incorporação deve vir acompanhado de recurso para custear bolsas e outros, para que os nossos companheiros tenham autonomia para pesquisar e divulgar resultados. Eu acho que isso é extremamente importante. E diante, nessa mesma esteira, eu acho que todos nós aqui deveríamos lutar para que as fundações estaduais que fomentam a pesquisa começar a produzir editais mais e mais exclusivamente para os indígenas. Eu acho isso de extrema importância. Então, meus colegas, o desafio presente para nós, linguistas, é aglutinar todos os atores envolvidos na comunidade para que consigamos continuar a descrição inacabada das línguas indígenas desse país. Acho que deu certo, né, professora? Obrigado, hein?